Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. No vídeo de hoje, falaremos sobre um assunto novo e muito interessante: os psicobióticos. Talvez você já tenha ouvido falar que os micro-organismos da flora intestinal podem afetar o sistema nervoso. Mas você sabia que a indústria farmacêutica está começando a transformar essas bactérias em medicamentos que são utilizados para influenciar positivamente o estado mental de um indivíduo? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Que muitos são os fatores que hoje em dia podem prejudicar a nossa saúde mental, não é novidade para ninguém. Mas o que muita gente não sabe é que a solução para esse problema pode estar no nosso intestino. Os cientistas que vêm estudando a ligação entre o intestino e o cérebro descobriram que a ação intestinal vai muito além da digestão dos alimentos. E a explicação para isso pode estar na microbiota intestinal, ou seja, nos trilhões de bactérias que compõem a nossa flora do intestino. Quando esse sistema está em disbiose, ou seja, a flora microbiana encontra-se desequilibrada, pode ocorrer um aumento da inflamação no corpo, o que acaba ativando uma série de respostas do nosso sistema imunológico, alterando alguns neurotransmissores. O resultado desse fenômeno leva a alterações no cérebro e, consequentemente, no humor e no comportamento da pessoa. Essa ligação, que os especialistas chamam de eixo intestino-cérebro, é um caminho de mão dupla, já que o que acontece na cabeça poderia influenciar no intestino e vice-versa. Veja, quando uma criança nasce de parto normal, ao passar pelo canal vaginal da mãe, ela é colonizada por diversas espécies de bactéria que formarão a sua primeira microbiota. São centenas de espécies bacterianas, a maioria vivendo no sistema digestivo. Além dessa grande quantidade de micro-organismos, o sistema digestivo tem a sua, atenção, própria rede de neurônios. Olha que interessante, são 500 milhões deles distribuídos ao longo de uma faixa que começa no esôfago, percorrendo todo o intestino e termina no reto. E mais, o intestino também produz mais de 30 neurotransmissores, incluindo aí 50% de toda a dopamina e 90% da serotonina presente no organismo. Esse conjunto de neurônios e neurotransmissores forma atenção, sistema nervoso entérico, cuja principal função é controlar o processamento da comida, extrair a energia dos alimentos e eliminar as eventuais toxinas. Você bem sabe que as bactérias podem interferir nesse processo, já que elas ajudam na digestão, podendo, em certas ocasiões, ocasionar uma intoxicação alimentar. Mas não é só isso. A microbiota também tem influência sobre o funcionamento do coração, do fígado e até mesmo do cérebro. É isso mesmo, os micro-organismos presentes no seu intestino podem influenciar diretamente o seu estado mental. E é aí que entram os psicobióticos. Dentro dos conceitos da microbiologia, os psicobióticos são definidos como micro-organismos vivos que, assim como os probióticos,
produzem benefícios à saúde quando ingeridos em quantidades adequadas. Contudo, os psicobióticos apresentam efeitos que vão além do trato intestinal, atingindo o sistema nervoso central do paciente e promovendo alívio de diversos sintomas, como o estresse e a ansiedade. Desde que o termo psicobiótico foi cunhado pelos biólogos John Crean e Ted Deenan da Universidade de Cork, na Irlanda, a quantidade de estudos a respeito desse tema não para de crescer. Atualmente, existem dezenas de startups farmacêuticas que estão testando seus produtos nos tratamentos contra a ansiedade, a enxaqueca, o autismo e até mesmo o Parkinson. Apesar da ampla gama de doenças nas quais os probióticos vêm sendo testados, uma pergunta que intrigam sim os cientistas e que agora começa a ser respondida é: qual a relação da microbiota intestinal com o sistema nervoso? Veja, em meio a todas as bactérias benéficas que compõem a nossa flora intestinal, há estudos que comprovam que algumas delas conseguem enviar como que sinais a partir do intestino até o cérebro por meio de diversas vias, dentre elas através do nervo vago que se estende do trato gastrointestinal até o cérebro. Entre essas bactérias, os psicobióticos são aquelas que parecem exercer maior efeito sobre o cérebro, enviando, entre outras substâncias, neurotransmissores importantes, como o GABA e a serotonina. Estes neurotransmissores e diversas outras substâncias produzidas pela microbiota intestinal saudável são responsáveis pela sinalização adequada com o cérebro e, consequentemente, responsáveis pelo alívio dos sintomas mentais. Nesse processo todo, o que falta ser respondido diz respeito justamente a esses sinais que, como eu disse, são enviados do nervo vago diretamente para o cérebro. Quais seriam esses sinais e exatamente o que é que eles fazem ainda é um mistério. Além do mais, o fato de cada pessoa ter sua própria microbiota, contendo proporções distintas de várias espécies de bactérias, dificulta e muito a compreensão desse mecanismo. Portanto, para terminar, eu diria que, apesar das pesquisas envolvendo os psicobióticos estarem avançando com resultados encorajadores, ainda estão bastante concentradas na área acadêmica, de maneira que é preciso sim ainda ter muita cautela. A incerteza nos resultados mostra que temos sim um longo caminho pela frente, mas que, sem dúvida, vale a pena ser percorrido. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que, como eu sempre digo, é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.